Bom dia galera, salve, salve turma do terceiro, saudades de todos vocês na nossa aula, dos nossos bate-papos, mas a gente não poderia deixar vocês sem aula, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual. Espero que a nossa aula seja bastante produtiva, porque o nosso assunto de hoje é muito interessante, é muito complexo, vai gerar alguns questionamentos e a gente vai estar aqui para resolver. A gente vai falar nada mais, nada menos do que o bullying. A gente escuta muito falar, e aí você já deve estar se perguntando: professor, o bullying, eu já sei o que é isso. Vamos aprofundar o contexto do bullying. Pois sabemos que a violência ela está presente na maioria das cidades, é evidenciada pelos altos índices de criminalidade decorrentes da desigualdade social, miséria, ineficiência do poder público e das políticas na área de segurança. Atualmente, a violência se manifesta de uma maneira mais intensa e vem atingindo diretamente as pessoas no seu cotidiano. A violência que se presencia nas escolas é uma das facetas dos variados tipos de violências que ocorrem na sociedade atual, sendo vivenciada na família, nos locais de trabalho, nas ruas, e vem até influenciando crianças, adolescentes e jovens, e assim tendo graves repercussões no contexto social. Pois a violência ela acontece em todos os centros escolares, em todo o mundo acontece, com maior ou menor intensidade, e reclama o nosso interesse por quanto pode representar grande dano psicológico, social e físico para o aluno que sofre ou exerce ou presencie esses atos abomináveis com o ser. Portanto, é um fenômeno altamente complexo que requer estudos e reflexões. Por isso, nós vamos refletir através do artigo que a gente vai estar lendo, através de vídeos, através de estudo de caso, nós vamos estar refletindo sobre essa ação, porque a violência, no seu geral, ela quer dizer que é uma ação de força física, psicológica ou até mesmo intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com vontade. É constranger, é incomodar, é impedir a outra pessoa de se manifestar, de manifestar o seu desejo e a sua vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo a ser espancada. É um meio, o bullying ele passa a se tornar um meio de coagir, de submeter o outrem a seu domínio. Então, na escola, a violência se manifesta dessa ação, dessa ferramenta que a gente vai estar trabalhando aqui. Que vamos ver qual é essa ferramenta que hoje está muito mais evidenciada do que a agressão física. A gente vai ver. É a relação de domínio, submissão ou do silêncio diante dos casos de bullying, cada vez se tornando mais frequentes. Professor, não tem espancamento? Não tem, mas tem outro tipo de violência. Pois o tipo de violência mais comumente encontrada nas escolas, que é o bullying, ainda não se tem um termo conhecido do grande público. A gente vai ver isso. A gente vai ver também o artigo 1º do inciso 1 da Lei 13.180 de 2005 da Constituição Federal, que considera-se intimidação sistemática ou bullying todo um ato de violência física ou psicológica intencional ou repetitiva que ocorra sem motivação evidente praticado por um indivíduo ou grupo contra qualquer pessoa. Ok? Então, a partir daí surgem algumas classificações para o bullying, pois 1 em cada 10 estudantes, galera, 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. Nesse exato momento que a gente está aqui na nossa sala, que a gente está conversando, um jovem pode estar sofrendo agressões psicológicas, físicas, verbais,
ou até mesmo ele pode não estar na escola por causa dessas ações anteriores. Pois o bullying é um comportamento prejudicial, agressivo, intencional, repetitivo, em que o mesmo indivíduo é alvo repetidamente, ocorrendo dessas formas que eu acabei de falar. Pois a frequência com que os episódios de violência ocorrem faz que não nos surpreendamos mais com notícias que antes nos causavam indignação para algumas pessoas. Esse processo de banalização, que isso é uma banalização gradativa, desfaz a importância que se dá ao acontecimento e, paralelamente, proporciona sua intensificação e o aparecimento de formas mais elaboradas, que é o cyberbullying. Eu vou relatar aqui para vocês alguns casos nos Estados Unidos e também no Brasil. Um pequeno resumo de alguns casos em que o próprio agressor, a vítima, ela com o tempo ela pode se tornar agressora e cometer horrores. Quem não se lembra, em 1999 houve um incidente no ensino médio na escola Columbine, nos Estados Unidos. 2 alunos entraram, atiraram em várias pessoas e mataram 12 estudantes e um professor, 23 colegas. Alguns ficaram gravemente feridos. Olha que barbaridade. E depois, assim que eles cometeram essa barbárie, eles acabaram se suicidando, como geralmente acontece com esses jovens que fazem essas ações. Essa tragédia mobilizou toda a imprensa, tanto americana, internacional, e aí pesquisas sobre a vida pregressa desses 2 indivíduos, dos 2 agressores, constataram que haviam sido vítimas de bullying por um tempo prolongado. Então olha aí, pensa, reflita. A pessoa que antes era vítima, ela passou a ser agressor por vingança. Então, isso não é correto, mas a mente da pessoa turbilhão de fatores. Então, pense antes de fazer suas ações, reflita. Um outro acontecimento que se sucedeu foi na Virginia Tech, que é uma outra escola dos Estados Unidos, e também na Argentina. Lembrando aqui também na Argentina, relacionados ao fato de que seus autores haviam sofrido bullying escolar e entraram também na escola e cometeram essas ações. Ou seja, muito antes de massacrar 32 pessoas, esses 2, na questão da Virginia Tech, e se suicidar na pior chacina em uma instituição de ensino na história dos Estados Unidos, se eu não me engano, um atirador da universidade, Cho Sung, foi intimado por colegas quando estava no ensino médio, vítima de um fenômeno conhecido pela ação psicológica. O sul-coreano era atormentado pelos alunos simplesmente por causa da sua timidez e do seu sotaque. Isso foi uma resposta que no Jornal Zero em 2007, foi uma ação que aconteceu em 2007, que os colegas falaram que ele sofreu essas intimidações por causa do seu sotaque. E olha o que aconteceu. Ação psicológica. Então, dentro disso, no Brasil também, um caso que a gente pode estar lembrando, em São Paulo, o de Remanso, na Bahia. No interior de São Paulo e no interior da Bahia também, que foram protagonizados por estudantes vítimas de bullying. Em ambos os casos, os adolescentes sofriam hostilidades, humilhação, constrangimentos durante vários anos. E eles fizeram a chacina dentro das escolas. Mas quer dizer que porque eu sofri, eu vou me tornar? Não, mas a gente tem que ter uma noção e a gente começa a perceber o quanto é importante a gente não praticar esses atos de hostilidades. A gente tem que respeitar. Respeita se você é tímido, respeita a sua música, respeita a sua cor de pele, respeita seu cabelo, seu gosto musical. A nossa palavra que a gente tem que pregar é o respeito. Nenhum ser humano é igual a ninguém. Eu gosto de um tipo de música, vocês gostam, eu garanto
temos vários gostos musicais dentro da sala de aula, temos vários tipos de cabelos, temos várias tonalidades de pele. Então, nós temos que respeitar, pois se vocês olharem, pensarem, refletirem, nenhum ser humano é igual. Há sempre características diferentes, sempre características. E por pessoas que não têm a mínima noção do que podem estar causando no ser humano, cometem essas atrocidades, que é o bullying. E mais na frente, pessoas que não têm nada a ver acabam sendo envolvidas também nesse círculo, nessa bolha. Então, a partir de agora, a gente vai ficar com um vídeo, onde esse vídeo vai retratar um pouquinho de uma campanha para o bullying. Após esse vídeo, vocês irão ler o artigo que irá ser liberado. Vamos fazer anotações, vamos discutir mesmo, vamos debater sobre esse assunto. E ao decorrer da nossa aula vai surgir algumas atividades que vai necessitar de a gente aprofundar mais nesse contexto. Então, galera, vamos às leituras, vamos às anotações, beleza? Vamos trabalhar. Valeu, galera. Já já a gente volta com o nosso fórum de debate, beleza? Na série -10, A Vida Não é um Jogo, buscamos trazer diversos temas que afetam nossas vidas. Entre eles, o bullying. Infelizmente, um tema tão real e tão atual. Podemos passar por isso em vários lugares. Na escola, na rua, em casa, no ônibus e nas redes sociais. Não importa o lugar, o resultado sempre é o mesmo: destruição, dor e sofrimento. Bullying. Eu não sou um -10. A palavra bully significa valentão. Aquela pessoa que se acha superior a todo mundo. Isso não é legal. Mas tem uma coisa que precisa ficar clara sobre bullying. É que bullying não é brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo aqui. Isso não tem graça. Nós estamos em 7. A Valentina tá bem na sua frente. Foi só uma brincadeira. Pensa só. Pelo menos a Valentina tem um poder. Ela consegue ser invisível, não é? Pesquisa revela que bullying afeta 50% das crianças e jovens em todo o mundo. Metade das crianças e jovens do mundo sofrem bullying, aponta a ONU. 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Bullying é cruel. A agressão mental machuca tanto ou até mais do que a física. O bullying verbal é o mais comum. São os xingamentos, apelidos, comentários maldosos que muitas vezes aparecem disfarçados de brincadeiras. Depois você vai ter o bullying moral, que é aquele em que acontece a difamação da pessoa através de calúnia, notícias inventadas. Isso também vai para o mundo virtual, que é o cyberbullying mais conhecido, né? Porque no bullying virtual você vai ter essa pessoa sendo exposta por meio de imagens, por meio de mensagens e sempre nas mídias sociais. A adolescência realmente é uma fase bem complicada. Todos nós queremos nos encontrar, nos incluir e passar por humilhações e intimidações repetidas e repetidas vezes. Não ajuda em nada. Mas é preciso lembrar que quando você se omite, você está colaborando com a atitude do agressor. Para, cara, por favor. Valentina é tão sem sal. Você não engana ninguém. Você não deve encorajar o bullying. Você não deve rir da ação do bullying.
E se você é uma vítima ou presenciou alguma situação, então procure um adulto de confiança e informe o que está acontecendo. O bullying pode estragar a vida de alguém. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Nesse rosto inseguro que quer tanto renascer, é tudo de graça, a esperança não apaga, só é preciso crer. A música tema da série fala exatamente do vazio, da solidão causada pelo bullying. A visão de alguém que se sente abandonado, sem forças, presa em um quarto escuro, até que um ponto de luz, uma ajuda oferecida por uma mão amiga transforma tudo, vai envolvendo, iluminando sua mente e seu coração. E a esperança renasce. Nosso sol é Jesus, e esse sol não para de brilhar. E ninguém pode impedi-lo. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por Uma coisa é certa: quem sofre bullying precisa de esperança. E quem pratica também. Eu sei que às vezes a vida pode parecer bem complicada. Mas acredite, você não é um erro. Você foi criado com precisão. E por mais que às vezes a gente não consiga ver, a tempestade vai passar. Existe alguém que se importa. Só é preciso crer. Ninguém pode impedir o seu sol de brilhar. Não desista, porque ele não desistiu de você. Acredite, você não está sozinho. A sua voz vai ser ouvida. Mande mensagem para esse número aqui. Diga não ao bullying. Junte-se a nós e não seja um menos 10.